porque nos últimos tempos estão se levantando falsas doutrinas. Por isso, o Senhor está preparando homens e mulheres, para que nos lancemos a pregar a sua palavra em espírito e em verdade. Glórias a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Vamos ler a palavra de Deus em nome dos três grandes, Pai, Filho e Espírito Santo. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Senhor, te damos a honra e a glória neste momento, te agradecemos. Recebe a tua palavra com adoração, Deus meu, pois ela é eficaz, é uma espada de dois gumes. Por isso, Deus, é ela que nos conduz a toda a verdade. O meu nome é Ingrid Ramires de Lorenzo, congrego na Igreja Siloé, e o meu pastor é o pastor Antônio Álvares. Já faz 6 anos que o Senhor fez comigo esta obra. Já faz 6 anos da minha vida, em que eu vivia uma vida desenfreada, e o Senhor me chamou e me disse: olha, Ingrid, eu vou te preparar para que tu pregues a minha palavra em espírito e em verdade. Mas com o passar do tempo, veio à minha vida esse demônio que se chama isso não tem nada a ver. Eu comecei a mudar a minha forma de caminhar até a forma de me vestir, a qual ao Senhor não lhe agradava, e o Senhor me dirigiu naquela ocasião, para que eu começasse a pregar a sua palavra por todo o mundo. Ele me entregou seu ministério chamado Os Escolhidos do Rei, no qual saímos para fazer a vontade do Pai. Mas aconteceu um dia, que eu me irei, e comecei a encher-me de ira. Eu comecei a blasfemar a cada um de meus irmãos. Então, a minha vida foi mudando. Comecei a usar saia curta, e comecei a fazer muitas coisas que a Deus não lhe agradavam. Até que um dia, irmãos, estava eu dançando e falando em línguas, sentindo a presença do Senhor. O Senhor no culto de jovens me agarrou, e falou com voz de autoridade e me disse: Ingrid, neste momento saia do templo. Eu comecei a repreender a Deus, pensando que era Satanás que falava na minha vida. Mas essa voz voltou, e ecoou na minha vida, e me disse para que saísse do templo. Como eu não liguei, quando abri os olhos, já não via nada, somente escutava o ruído da bateria, e dos instrumentos da igreja. Então, eu comecei a reclamar com Deus, para que devolvesse a minha visão, e os meus olhos foram abertos, mas eu não conseguia me manter de pé, já que havia desobedecido a Deus. Nesse momento, Deus permitiu que 2 irmãos me levassem para casa, e quando cheguei em casa, desmaiei, e quando me levaram à clínica que começaram a me tratar, os médicos me despacharam, pois eu já estava morta. Então, pegaram o meu cadáver, e me mandaram para casa, e ali, se reuniram todos os vizinhos e toda a minha família para velar o meu corpo e a prepará-lo. E um profeta no meio da multidão se levantou, e disse: ela não está morta, ela está tendo uma experiência com Deus. Mas eu pude ver como a minha alma começou a sair do meu corpo. Então, havia uma luta, pois via o meu corpo estendido, e via outro corpo diferente. De imediato, quando a minha alma saiu do meu corpo, eu estava com um vestido branco, e o meu cabelo ia até a cintura, e estava com uma veste resplandecente. Então nesse momento, me transladaram até um jardim precioso, algo jamais visto nesta terra, e nesse momento, eu estava nesse jardim rodeada de muitas crianças. Eram milhões de crianças e cantavam um hino. Escutei uma voz que dizia: olha, Ingrid, vês todas estas crianças que te rodeiam? São a multidão dos pecados que se fazem na terra. Estes são os abortos das mulheres que abortaram estas criaturas. Então, eu comecei a sentir uma tristeza na minha alma, e comecei a fazer perguntas. Mas vieram 2 anjos, e se colocaram um à minha direita, e outro à minha esquerda. Então, veio um homem caminhando. Esse homem era alto, louro, e resplandecente, e as suas vestes eram resplandecentes de brancura. Tinha os olhos como chama de fogo, e tinha um cinto cruzado que dizia: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Este é o Cristo que estou pregando nesta tarde. E este homem me disse: Ingrid, eu sou Jesus, e vou te levar a um lugar que nunca vais poder esquecer.
vou te levar a este lugar, e toda a pessoa a quem tu falares disto, não irá ter justificação no dia em que o meu Pai der o fim a cada uma dessas pessoas. Isso que o Senhor me falava, será no juízo final. Então o Senhor começou a me dizer: Ouve, eu vou te levar a este lugar, porque em um tempo, as congregações vão querer se contaminar com uma falsa doutrina. A apostasia vai começar a arrastar o meu povo. Mas eu não tinha muito entendimento disto. Eu não sabia o que era aquilo que ele estava me falando. Então, este homem deu uma voz de comando e disse: Gabriel, abre esta porta. E a porta foi aberta. No momento em que ele abriu a porta, senti calor e um mau cheiro que saía de um túnel negro. Então, eu disse a ele: Senhor, eu não quero entrar nesse lugar. Eu prego contra esse lugar. Então o Senhor me disse: Vem, não temas, eu irei contigo. É necessário que tu venhas a este lugar, porque aquilo que vou te mostrar é algo grande. O que vou te mostrar é a apostasia que vai entrar no meio do meu povo, e vão acontecer muitas coisas que não são do meu agrado. Quando o Senhor começou a me mostrar todas estas coisas, e começou a descer comigo nesse túnel negro, havia um grito que dizia: ai! Um lamento terrível, e cada uma dessas pessoas que estavam nesse lugar, nós havíamos pregado para elas. Aí então, o Senhor me apresentou a uma pessoa, que tinha uma placa pendurada no seu peito por causa do seu pecado, e estava nesse lugar. Ali estavam os alcoólatras, e os demônios lhes davam uma bebida, e a bebida era enxofre. Eles começaram a ver Jesus, e começaram a dizer: Senhor, tira-nos daqui, tem misericórdia. Nós te prometemos que se nos tirares deste lugar, iremos pregar a tua palavra. Nós iremos te servir em espírito e em verdade, e tu verás que seremos fiéis. E o Senhor lhes dizia: Já é tarde para vocês. O que vem a este lugar não pode voltar a subir. Um segundo antes de vocês virem a este lugar, o servo que pregou ali na terra, pregava e falava sobre mim, e vocês não aceitaram. É tarde demais. Então, começaram a acontecer coisas ali, e o Senhor começou a me mostrar uma prostituta, aquelas que se prostituem por dinheiro. Demônios começam a se prostituir com elas, e lhes fazem danos. Elas já não sentem mais prazer, o que sentem é dor, e isso é o que acontece naquele lugar. A pessoa começa a sentir dor, as prostitutas começam a sentir dor, e desesperadas, pedem ao Senhor que as tirem daquele lugar. Ali também estão os que gostam de dançar salsa, merengue, rap, e todo esse tipo de música. Estão também naquele lugar, o homicida, o idólatra, o feiticeiro, aquela pessoa que gosta de mentir. Também se encontram nesse lugar, o adúltero, o fornicador. Todas essas pessoas descem àquele lugar, simplesmente pelo fato de não aceitarem ao Senhor quando se pregava para elas, e lhes dizia da sua grandeza. É por isso que se encontram naquele lugar, esquecidos e sem esperança, onde o verme não morre, e o fogo não se apaga, e os demônios os perseguem dia e noite. É terrível estar naquele lugar. Por isso, nós pregamos à pessoa que não aceitou ao Senhor, que aceitem a Cristo antes que seja tarde, porque o Senhor vem buscar um povo que o adore em espírito e em verdade. Nós dizemos às pessoas que Cristo vem em breve. Por isso, vamos a elas de dia e de noite pregando a Jesus, porque Ele é grande e a sua misericórdia é para sempre. Não podemos nos cansar de pregar que Cristo vem. Não podemos nos cansar de pregar, e de dizer às pessoas que Cristo vem, e todo aquele que não estiver preparado, ficará nesta terra. Glórias a Jesus, Santo é o Senhor. Cristo vem, amigo, Cristo vem. Por isso, é que pregamos para você. Nós damos de graça o que de graça recebemos. Nós não cansaremos de dizer que Cristo vem. Pregamos para muitos jovens nestes últimos tempos, dizendo que deixem as drogas, e que o mundo está cheio de enfermidades como SIDA, síndrome da imunodeficiência humana adquirida, cancro, e todas essas coisas. Isso vem, e virá um fim arrebatador para cada um que não conhece ao Senhor. Nós somos mais que bem-aventurados, pois reconhecemos que Deus está com cada um de nós. Pregamos para você, e queremos que tu entendas que Cristo virá buscar um povo santo, e isso é o que nos separa. Sabemos muito bem o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que maior condenação tem aqueles que conhecem ao Senhor,
sua maior condenação é para os que conheciam a sua palavra mas se desviaram. Aqueles que vivem no pecado, vivem na carne fazendo qualquer coisa, e se justificam dizendo que os líderes da igreja não os veem, os pastores da igreja não os veem, e eles falam mentiras e fazem tantas coisas que desagradam a Deus. Outra pessoa que estava no inferno por ser desobediente, essa pessoa se encontra nesse lugar. Quando Deus me levou a um segundo nível do inferno, enquanto estava ali, alguém falava comigo. Enquanto estava ali, Deus me apresentava todas aquelas pessoas que haviam morrido sem Jesus Cristo. Ali, havia uma jovem ao qual eu preguei. Ela vivia no antigo San Cristóbal. Então, essa jovem que estava ali naquele lugar, eu havia pregado para ela. Pelo Espírito, Deus me mostrava e me dizia: olha, Ingrid, vês esta jovem que está aí, esta jovem tem sida. E eu havia pregado para ela. Ele dizia que em breve, Cristo viria, e que ela poderia morrer sem haver conhecido ao Senhor. E ela escarnecia e me dizia: quem era eu para dizer a ela que ela iria morrer? E no inferno, essa voz ecoava e dizia: Ingrid. E eu dizia: mas Senhor, quem me conhece neste lugar? E o Senhor me dizia: olha, essa jovem, era a jovem que tu pregaste em Antilo. Essa era a jovem que tinha sida, e desceu a este lugar porque não escutou o meu chamado. Amigo, livra-te de que a morte te surpreenda em desobediência, ou que a morte te surpreenda bêbado, cometendo adultério, ou qualquer pecado. Glória a Jesus. Porque, se a morte te surpreender falando mentira, deixa eu te dizer que a palavra de Deus diz que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Quando Deus me levava ao segundo nível do inferno, Ele me dizia que maior condenação tem aqueles que o conheciam, mas que se desviaram dos seus caminhos. Então, naquele momento, começou a me mostrar só pastores naquela parte do inferno. A chama os consumia, suas peles estavam muito queimadas, mas a sua alma não se queimava. Era algo terrível o que acontecia naquele lugar. Eu comecei a tremer nesse lugar. Enquanto Jesus me apresentava, ele dizia: olha, Ingrid, estas pessoas que você vê são pastores. E eu perguntava: mas Senhor, o que fazem só os pastores neste lugar? E ele me dizia: porque aceitaram o pecado dentro da congregação, e mudaram a doutrina santa que eu lhes havia deixado, falam mentiras, e começam a dizer que há muitas coisas que precisam consertar. E começam a pedir grandes quantidades de dinheiro aos irmãos para fazer a tal obra, e é mentira, e acabam recolhendo dinheiro para si próprios. O Senhor começou a me apresentar aquele grande ministro, e Deus me apresentava aquelas pessoas e me dizia: eles estavam em pecado dentro da congregação, eu os coloquei como anjos de luz dentro da igreja. Muitos começaram a colher a glória para si próprios e me tiravam. E começavam a dizer que eles eram os pastores dentro da igreja. Começavam a se achar grandes e a soberba crescia. Começaram a se gabar, e por causa desse pecado estão nesse lugar. Tu vês estas pessoas que os seguem, são evangelistas e missionários que morreram pensando que iriam até o trono de Deus. E eu tratava com eles para que consertassem a sua vida, porque a morte os perseguia, e ainda assim não se arrependeram dos seus pecados. E eu lhe perguntei: o que faziam os evangelistas? E o Senhor começou a me dizer: olha o que fazem os evangelistas. Começavam a colocar preço quando iam falar da minha palavra. Eu lhes dava poder, lhes dava unção, lhes dava autoridade e começavam a colher a glória para si mesmos e se engrandeciam. Convidavam-lhes para irem pregar em uma igreja humilde e não iam. Diziam que a oferta era muito pequena, quando quem os sustentava era eu. E aqueles missionários começaram a mudar as suas mensagens iguais aos evangelistas. E começavam a dizer: eu já sou um evangelista. Deus já me usa em grandes congregações e estádios. O meu trabalho de fazer a obra na rua já terminou. Eu já não estou nesse nível baixo de visitar as cadeias e hospitais. Eu já passei desta fase. Começaram a se achar grandes. Começaram a colher para si a glória que não lhes pertencia. Começavam a vender as mensagens. Não se conformavam com o que eu lhes dava, mas no lugar disso, colocavam preço na minha palavra. Quando fui eu quem morri pela humanidade entregando a minha vida e derramando o meu sangue para lavar os seus pecados a cada um deles. É por isso que eles estão nesse lugar. Então comecei a lhe dizer: Senhor, a tua misericórdia é grande. Como é possível que eles possam ter vindo parar neste lugar, e não tenham tratado contigo, de se humilhar diante a tua presença? E o Senhor me disse assim: eu mandava para eles muitas mensagens, mas eles não as escutavam.
tratava com eles e o Espírito Santo os repreendia. E ainda assim, continuavam a receber para si mesmos a glória. Já se achavam muito grandes, e deixaram a humildade para trás. Então eu disse ao Senhor: Mas Pai, e ainda assim eles não entendiam? E o Senhor me dizia: Endureciam seu coração, e não escutavam a minha voz porque corriam atrás do dinheiro. Eu tinha mais a dar a eles do que eles a me pedir. Então o Senhor começou a me mostrar, e me disse: Olha, Ingrid, a mim não me agrada o que está acontecendo. Como as irmãs vão ao salão, e começam a alisar os seus cabelos, a pintar os seus cabelos e a cortar os seus cabelos. E naquele momento, faziam 3 dias que eu tinha alisado meu cabelo, e tinha o cabelo bem solto, e comecei a me justificar diante de Deus, e lhe disse: Senhor, a tua palavra não diz que é pecado alisar o cabelo. Então o Senhor me disse: Em 1 Coríntios 11:14 fale do corte de cabelo, e digo que é honroso para a mulher deixar crescer o seu cabelo, mas para o homem é desonroso deixar o seu cabelo grande. E falo muito bem na minha palavra, quando falo que as minhas servas não podem alisar os seus cabelos. É porque isso é compostura de cabelo. Eu falo claro. E eu disse ao Senhor que isso não podia ser assim, e comecei a me justificar. Comecei a me justificar diante de Deus e a lhe dizer: Mas então, porque para muitos tu destes cabelo bom, e a outros tu destes cabelo ruim? E ele me disse: Põe as tuas mãos assim, olha a palma de tuas mãos, vês que nenhum dos teus dedos são perfeitos, há brancos, negros, há grandes e pequenos. Eu fiz a criação assim porque assim me agrada. E eu lhe disse: Mas Senhor, não fala exatamente de alisar. E ele me disse: Mas Ingrid, a minha palavra tampouco diz que cigarro é pecado, e é pecado, mas não fala exatamente de um cigarro. Tudo que eu falava com o Senhor, ele me contradizia, e me falava quando eu começava a me justificar. Em Deuteronômio 22:5, eu falo das calças, e especifico que a mulher não pode vestir roupa de homem, nem o homem vestir roupa de mulher. Então eu disse: Mas Pai, as calças de mulher são diferentes das calças de homem, porque estas são desenhadas para a mulher. E ele me disse: Olha, Ingrid, não te justifiques diante de mim, porque para mim a justificação é como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Então ficamos em silêncio, e a única que pintou os olhos foi Jezabel. Está em 2 Reis 9:30. Glórias a Jesus. O pai me dava com cada uma de suas paradas, e me dizia que isso não o agradava. Hoje, as irmãs querem andar com os seios de fora, usando uma mini roupa, umas vestes que não agrada ao Senhor, e o Senhor quer uma vestimenta santa, porque diz em sua palavra: Sede santos porque eu sou santo. E muitas vezes, estamos nos confundindo, dizendo que Deus só vê o coração, só porque Ele não está dizendo em sua palavra: Conservai-vos santos e irrepreensíveis. Glória a Jesus que faz o Senhor nestes últimos tempos. E ele disse: Guarde o teu espírito, alma e corpo. Glórias a Jesus. É assim que o Senhor vem buscar uma igreja onde o irmão não se levanta em murmuração e crítica. Às vezes, o inimigo nem precisa fazer o seu trabalho, porque nós mesmos estamos nos destruindo, e muitas vezes, uns aos outros, porque nos invejamos e nos criticamos. A Bíblia diz: Amai-vos uns aos outros, porque somos membros do templo de Cristo. Eu posso ser uma unha, e tu podes ser o dedo. Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo. Santo é o Senhor. A Bíblia também nos diz que Deus especifica o que é música. Isto está em Efésios 5:19. Glórias a Jesus. A Deus não lhe agradava o reggae, e começava a me mostrar como os irmãos iam dançando reggae. Ele me dizia que quando a sua igreja começava a cantar esses tipos de músicas como merengue, a salsa, o reggae, a bachata, e essas músicas mundanas, ele virava as suas costas ao povo. Então eu lhe disse: Senhor, mas é a adoração que fazem para a tua glória e honra, e fazem, meu Deus, pensando em ti. E o Senhor me disse: Olha, Ingrid, de uma fonte de água não sai água doce e água salgada. As letras dizem que são minhas. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então o Senhor começava a me mostrar e a me dizer: Estás vendo estas irmãs que estão aqui? E as irmãs gritavam. Em Mateus 5:36, fala da pintura dos cabelos. Em Mateus 20:16, diz a palavra que muitos são chamados, e poucos os escolhidos.
porque nós não queremos nos submeter a Deus. Em Tiago 4:4, o Senhor nos fala da amizade com o mundo, o Senhor nos fala daquelas coisas, e Deus nos diz a nós mesmos que temos que ser diferentes. Em Tiago 4:11 diz: não murmureis. Em Tiago 3:5, nos fala da língua, que temos que pôr um freio na nossa língua, porque esta geração tem que ser diferente. Veja bem, o que diz a palavra em Isaías que fala sobre o dinheiro. Às vezes, Deus nos dá algo para que administremos, mas nós não sabemos como administrá-lo. Glórias a Jesus, santo é o Senhor. Em Romanos capítulo 1, 26 a 27, nos fala do penteado dos cabelos. Em 1 Coríntios 5:6, nos fala do fermento, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, o que é que nós teremos que fazer nestes últimos tempos? Buscar a Deus, ser diferentes. Ser diferentes, irmãos. Veja, o inferno é real. Existem por aí falsas doutrinas, e vivem dizendo que o inferno não é real, e que o inferno é aqui na terra. Se você que prega essa doutrina fosse ao inferno, eu não seria cristã. Sabe por quê? Porque seria fácil viver no inferno, mas ali, os vermes não morrem, e o fogo não se apaga. Ali, os demônios diziam para aquelas pessoas que estavam naquele lugar, que supostamente haviam morrido em Cristo como se estivessem sido salvos. Eles diziam: vem, me repreende agora, venha para cá, vem. Não era tu que me repreendias, não fostes tu que me derrubastes daquele altar. Vem agora e me expulse deste lugar, vem. E começavam a dar gargalhadas, e os perdidos choravam e diziam: eu serei obediente, eu vou ser cumpridora da tua palavra, eu não vou ser somente ouvinte. E o Senhor lhes dizia: é muito tarde, tratei muitas vezes contigo, mandava mensagens diferentes à congregação, e não quiseram obedecer. Hoje, as irmãs colocam brincos, quando a Bíblia diz que os enfeites não agradam a Deus, passam batom nos lábios, tiram as sobrancelhas, passam pó no rosto e tantas outras coisas, se coroam, mas isso não agrada a Deus. Você está se embelezando, mas estás te embelezando para Satanás. Nada disso agrada a Deus. Ainda que pintes a tua unha, Deus não se agradará de ti. A Bíblia nos quer natural, tal como Deus nos fez. Então eu lhe disse: mas Senhor, por quê? Se na minha família não há um cabelo duro, por que me deste um cabelo tão duro? E o Senhor me respondeu e me disse: porque eu te escolhi com um propósito. Se eu tivesse te feito com um cabelo bom, e tu começastes a falar aquilo que eu estou te mostrando, então as irmãs iriam se justificar e dizer: olha só o que ela fala. Ela fala contra isso porque o cabelo dela é bom. Ela não sabe o que é cabelo crespo e cabelo duro. Mas deixe-me te dizer, eu sei o que é cabelo crespo e cabelo duro, porque o cabelo que eu tenho é bastante duro. Você vai querer me encher-me de tudo que trazes do mundo. Olha o que está acontecendo. Tu vens do mundo e começas a largar tudo. O Senhor te limpa, e logo a seguir, entra uma pessoa e começa a te dizer: usa isso, porque isso não é nada. Usa outra coisa porque isso não é nada. E para Deus, nada disso lhe agrada. Tu tens que ser diferente, caminhar diferente, falar diferente. Por isso que a Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar. Quem poderá se salvar fazendo qualquer coisa? Nós temos que ser diferentes do mundo, caminhar diferente do mundo. Sim, é verdade, tu tens livre-arbítrio, mas eu reconheço que quando te sujeitas a Cristo Jesus, você já não tem mais o livre-arbítrio, já tem que ser diferente, e isso nos ordena a sermos diferentes. Sabes por quê? Porque Deus tem um propósito com o seu povo. Porque Deus tem um propósito de salvação com o seu povo. Eu caminho dia e noite pregando este testemunho e fazendo campanhas, e posso ver onde Deus tem feito muitos milagres, pessoas que se levantaram. Deus tem curado grandes pessoas, curou um que tinha sida, outra pessoa que vivia em um caminho errado. A minha família velava o meu corpo e preparava o meu cadáver, e eu estava no inferno sofrendo. Jesus me dizia: olha, Ingrid, eu concordo e apoio um só casamento. Há pessoas que se casam, se divorciam, e se recasam novamente, e Deus não se agrada disso. Isso não é agradável ao Senhor. Há certos tipos de roupa em que as moças não podem usar. Como vais sair?
sem usar roupa de manga. Ao invés disso, usam uma blusa com alças. Glórias a Jesus. Os varões saem com calções na rua, como se isso não fosse nada. Usam camisas sem manga. Pessoas que se levantam contra outras. O esposo que não trata sua esposa bem, que vivem em porfias e em contendas. Nada disso agrada ao Senhor. E sabes o que o Senhor quer? O Senhor quer buscar uma igreja santa, uma igreja que o serve em espírito e em verdade. Deus tem me dado a oportunidade de que hoje eu possa enviar esta palavra. Quem sabe, há lugares que eu não posso ir testemunhar, mas deixa eu te dizer que eu estou disposta a ir aonde Deus me mandar, e isto é para aquele que crer, e quem não crer, o problema é seu. Eu cumpro em pregar esta palavra. Agora, se olha no espelho e te pergunta se o evangelho de ontem é o mesmo de hoje. Veja se os irmãos não caminham diferente, porque querem que se pregue prosperidade, bens, carros, casa, viagem, e já não se prega uma verdadeira mensagem como Cristo quer. Eu te digo que tu comeces a buscar ao Senhor. Isto é a única coisa que posso te dizer. Você não tem que se vestir como uma velha, mas veste-se decentemente para Deus. Temos que ser diferentes do mundo. Como é possível que eu vá caminhar igual aos que são do mundo, e que me vista igual àqueles que são do mundo? Tudo isso machuca ao Senhor. Todos os dias, machucamos as suas feridas. Veja o que está acontecendo nestes últimos dias. A palavra está se cumprindo. Cristo está vindo, irmãos. Não deixes que este demônio do isso não é nada te persiga e te perturbe a vida. Dançar e falar em línguas é bom, mas não salva. Essa não é a salvação. Tem que ser obediente a Deus. Tem que viver em santidade com Deus. Eu não quero dizer que sou mais santa do que você. Eu também tenho as minhas lutas. Eu também tenho as minhas provas, mas trato de agradar a Deus. Trato de agradar a Deus e é isso. Eu te peço que tu trates de agradar ao Senhor, que tu busques a Deus, e que os outros se modernizem, que vão modificar os seus cabelos. Tudo o que façam não importa, não o faças tu. Iremos dar conta de tudo a Deus. E enquanto aquelas pessoas gritavam, velavam o meu corpo, e começavam a fazer noitíssimas coisas, eu estava no inferno vendo esses demônios, como perseguiam nossos irmãos e lhes diziam: Toma, agora vem e me repreende. E lhes davam chicotadas, e as almas gritavam e diziam: Senhor, serei obediente, já não vou falar mentiras. Pai da glória, perdoa meus pecados, tira-me deste lugar. Tu tens o poder e a autoridade para me tirar deste lugar. Eu te garanto que se me tirares deste lugar, muitos virão a teus pés. E o Senhor lhes dizia: Já tenho grandes mensageiros. E o Senhor lhes dizia, e começou a me dizer muitas coisas de muitos evangelistas, que Deus está usando hoje para a sua glória, que se mantenham. Os evangelistas que escutam este testemunho, ouve, não deixes que te compres e nem te vendas a tua vinha, não a compres e nem vendas, não a deixem, porque Deus está com você como poderoso e gigante, e prometeu estar contigo até o fim. Não te deixes levar por dinheiro, não deixes que o inimigo atrapalhe a tua vida, e não caia no laço do inimigo. Te levanta em Deus, avance em Deus, e tu verás que fará grandes coisas. Siga sempre em frente, não te importes com o que se levanta, não importa o que o diabo te faça, siga sempre em frente, e verás a recompensa. Mas temos que ser santos. Há muitos que maldizem, e começam a dizer blasfêmias, torpezas, e um monte de palavras que são dissimuladas e maldizentes, e isso não agrada a Deus. Deus quer um coração limpo e uma língua limpa, e que tudo que sair da tua boca, seja glória a Deus e aleluia. Tenha uma vida em plena comunhão com Deus. Há muitos que Deus manda, e eles não obedecem e não vão. Deus vai requerer de você, por aquilo que Ele pôs em suas mãos. Se você não obedece a Deus, Ele vai requerer de ti pelo ministério que colocou nas tuas mãos. Isso tu podes esperar dele seguramente. Mas aconteceu algo, irmãos, algo terrível. Sucedeu que nesse momento, os seus anjos que estavam nesse lugar desapareceram, e Jesus começava a me mostrar esses irmãos, e começava a me mostrar essas irmãs que ficam com o seu corpo todo demarcado, e ali, começavam a dizer:
estou aqui, por causa do maldito alisamento dos cabelos, estou aqui, por causa do maldito blush, e começavam a maldizer, estou aqui, por não viver o que pregava, porque diziam que eu era fanático, estou aqui, porque não escutei a voz do meu pastor quando me disse para não usar calça, estou aqui, por não ser obediente, e começavam a se maldizer, e uma puxava o cabelo da outra, e havia uma pessoa no inferno, como que estava em uma mesinha, e parecia a secretária da igreja. Então eu disse ao Senhor: Pai, essa irmã nem desfriza os seus cabelos, tem uma vestimenta decente. O que aconteceu com ela? E o Senhor me disse: Olha sua saia. Eu olhei, e a sua saia era grande, e chegava até o seu tornozelo, e eu lhe disse: Mas Senhor, em sua saia não há pecado. Então o Senhor me disse: Ingrid, o que acontece é que o que tem de comprimento a sua saia, assim mesmo tinha a sua língua. Era uma pessoa fofoqueira, criticadora, que inventava enredos, levantava falso testemunho a qualquer irmão, por isso, estava naquele lugar. Haviam pessoas naquele lugar, que se surpreendiam, e eu me surpreendi ao ver aquelas pessoas nesse lugar, e o Senhor começou a me mostrar e a me dizer: Vê isto que está acontecendo, é assim que o inimigo as tem escravizado. E essas pessoas começavam a dizer ao Senhor que tivesse misericórdia. Hoje não usam combinação, mas calças de lycra debaixo da saia, e para o Senhor, nada disso lhe agradava. Por isso, a sua palavra diz: Sede santo porque eu sou santo. Igreja, Deus vem buscar uma igreja sem mancha e sem mácula. Deus vem buscar um povo santo que viva a santidade por dentro e por fora. Isto não é somente um disfarce. Muitas irmãs têm o cabelo ruim, usam uma saia comprida, têm uma boa vestimenta, mas por dentro, são o mesmo diabo. Irmãos que não se falam, têm o coração apodrecido, e aquele que acha que é limpo de coração, então comece a limpar por fora. Então aconteceu algo naquele lugar. Sabes o que aconteceu? Esta parte, irmão, é a que mais me dói. Não é que eu não tenha misericórdia daqueles que estão naquele lugar, mas foi que algo terrível me aconteceu. Quando eu estava naquele lugar, Jesus Cristo desapareceu, e me deixou sozinha naquele lugar. Os demônios começaram a me dizer: Olá Ingrid, e agora? Quem é que vai te defender? Me diz o que vai acontecer agora. Me diz agora. Jesus te deixou. Então, esses demônios começaram a caminhar para cima de mim com esses chicotes. Os vermes nesse lugar são terríveis. São vermes que entram de um lado e saem pelo outro, e tem como algo em suas garras que te agarra a pele. É algo amedrontador. O que acontece nesse lugar? Há um mau cheiro que não se pode aguentar, um fogo que não se apaga em nenhum momento, e em nenhum segundo. As pessoas se arranham em desespero e choram. Uma escuridão, e um calor que não dá para suportar. E as pessoas ali, se queixam e dizem: Ai Senhor, tem misericórdia. Ai Senhor, tem misericórdia e me tira deste lugar. Te prometo que eu serei obediente. Então naquele lugar, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e disse: Senhor, mas tu me trouxestes a este lugar, não foi para que eu ficasse aqui. Tu me dissestes que ias me trazer aqui, mas querias me tirar daqui, e queria me levar a muitos lugares para falar da tua grandeza e da tua palavra. Então, por que me deixastes? E comecei a chorar junto com eles e lhe dizia: Senhor, e os demônios que eu repreendia, estavam naquele lugar e me diziam: E agora Ingrid, quem é que vai te defender? E começavam a caminhar para cima de mim, e eu lhes dizia: O Senhor vai me levantar, porque Ele me prometeu que iria me levar à terra, para que eu falasse da sua grandeza, e que iria por muitos lugares, e muitas almas viriam a seus pés. Eu não posso ficar neste lugar. E enquanto entravam naquele quarto, aqueles irmãos começavam a orar, dar gritos, e a interceder, e eu comecei a chorar e lhe dizia: Pai, me levanta, levanta-me neste momento, eu clamo a ti. Tu me disseste claramente, que não me deixarias neste lugar. Eu sei que eu estava em todas estas coisas que haviam entrado, eu sei que não estive bem diante de ti, mas tu me prometeste, Senhor. Então, irmãos, da minha alma saiu uma força, e gritei bem forte, e quando abri os meus olhos naquele quarto, as pessoas que estavam ali na casa começaram a correr e a dizer: A morta ressuscitou, a morta ressuscitou, e o Espírito Santo desceu naquele lugar,
e todos os irmãos começaram a dançar e a falar em línguas. E as pessoas diziam: a morta tem um poder terrível, há um poder terrível neste lugar. E começaram a derramar água, mas saíam se queimando, porque o poder que Deus havia derramado naquele velório era muito grande. E essas pessoas começaram a chorar e a dizer: como é possível? Há 6 horas que ela estava morta, como é possível que ela tenha ressuscitado? E o profeta que Deus tinha levantado dizia: graças te dou, Senhor, eu sabia que tu irias levantá-la. Então, as pessoas começaram a me tocar, e eu comecei a me desesperar, porque eu pensava que todavia, eu ainda estava naquele lugar. Ouve, meu irmão, através dessa experiência em Deus, a glória é de Deus. A minha família, a minha mãe e os meus irmãos, se tornaram cristãos, e servem ao Senhor. Até os meus primos servem ao Senhor, até os vizinhos daquele lugar. Muitos deles que estavam naquele velório servem a Cristo. Reconheceram que em Deus há vida, em Deus há vida, meus irmãos, e vida em abundância. Deus veio para dar vida. O inimigo foi o único que veio para destruir o homem. Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Todo aquele que quiser ser salvo, venha a Jesus Cristo. Se tu queres ser salvo, te apressa pela tua vida. Aceite a Jesus dentro do teu coração. Amigo que me escutas, aceite ao Senhor dentro do seu coração. Se quiseres aceitá-lo, meu amigo, repita esta oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, declaro que sou pecador. Escreve o meu nome no livro da vida, e jamais o apague. Prometo ser fiel, até que tu venhas a mim, ou eu vá para ti. Irmão, cada um que fez esta oração, e o recebeu dentro do seu coração, a Bíblia diz que aquele que confessar com a sua boca, esse será salvo. Amigo, o fim está próximo. Cristo vem. O fim está próximo e Cristo vem buscar a sua igreja. Agora, é o tempo de buscarmos a Ele. Esse é o tempo. O tempo está se esgotando. Os dias são mais curtos. Cristo vem buscar um povo sem mancha e sem mácula. Amigo, fique livre do inferno eterno. Fique livre. Sabe por quê? Há um mar de cristal para ti lá no céu. Uma rua de ouro nos espera. Uma mansão celestial, algo divino. Ali não haverá doença, não haverá dor, nem fome, nem enfermidades, não haverá nenhuma peste. Ali, somente adoraremos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e estaremos em sua presença. Pai, neste momento, a minha alma te adora, Rei da Glória. Neste momento, vamos orar por todas aquelas pessoas que necessitam de oração, os enfermos. Se tu estás enfermo, não importa a enfermidade que tu tenhas, põe as tuas mãos sobre ela, e começa a repreender o diabo. Diga a Satanás que ele não tem parte e nem sorte. Sorte à tua família. Vem Espírito Santo, derrama neste lugar com poder e glória. Agora, derrama com poder, honra e glória. Espírito Santo, derrama com poder e glória. Hoje o diabo tem se levantado fortemente no teu lar, mas o Senhor te diz que Ele é contigo. Satanás não tem parte nem sorte na sua vida. Há poder no sangue de Cristo. Neste momento, repartimos saúde. Saúde para todo aquele que escuta a palavra de Deus. Declaramos saúde agora. Deus é um Deus que cura. Deus disse: eu posso tudo. Ouça, Deus não é limitado. Ele pode tudo. Não te limites perante a Deus, pois Ele tudo pode. Deus veio para dar vida, e vida em abundância. A sua palavra diz que aquele que me recebe, eu o receberei. Glórias a Jesus. Busque-o agora enquanto é tempo. Deus, derrama com poder neste lugar. Derrama com poder nesta região. Derrama com poder. Nós declaramos esta região para Cristo. Nós declaramos esta região para Cristo no nome poderoso de Jesus. Declaramos este edifício para Cristo. Pai, que o teu sangue venha ministrado neste lugar de uma maneira especial. Amarramos e repreendemos o devorador. Amarramos e repreendemos o diabo no nome de Jesus. Vem Espírito Santo, continue a fazer a sua obra. Continue a fazer uma obra especial neste lugar. Vem. Eu sei que Deus está fazendo algo. Eu sei que Deus está fazendo algo. Eu sei que aquilo que Ele está fazendo é algo grande. Eu sei que o que Deus está fazendo é grandioso neste lugar.
porque nós o declaramos para Cristo. Eu sei que muitas almas vão vir aos pés de Cristo neste lugar, muitos vão ser curados. Há feiticeiros por aí, que seus altares serão derribados no nome de Jesus. Em nome de Jesus, esses altares ficarão derrubados. Nós declaramos para Cristo, todo feiticeiro neste lugar, vem Espírito Santo de Deus, em teu nome, Senhor, temos a vitória em teu nome. Graças, Senhor. Aleluia.